Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade vamos ler no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas, no capítulo de número 18, dos versículos 1 a 8. Assim está escrito: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Esse é o texto que vamos meditar nesta noite, e falando sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, nós lemos esse texto, aqui o Senhor Jesus contando uma parábola, mas, em primeiro lugar, ele está aqui evidenciando um princípio que precisa ser considerado, precisa ser analisado, colocado em prática. Nós precisamos viver a realidade do que Jesus quis aqui nos ensinar, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar, todos nós sabemos que o termo orar na nossa linguagem, é falar com Deus. É se colocar na dependência e apresentar a Deus as nossas necessidades, os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas aflições, os dissabores que enfrentamos, os sofrimentos, os contratempos, os desprezos, enfim, tudo aquilo que traz incômodo à nossa vida, nós vamos a Deus em atitude de oração e colocamos diante dele, na esperança de que Deus possa, na sua misericórdia, ouvir o nosso clamor e atender a nossa necessidade naquele momento que estamos precisando. E Deus tem se mostrado um ouvinte atento, porque ele sempre está pronto para ouvir aos seus filhos quando clamam a ele, quando pedem por ajuda, quando pedem por socorro, quando estão em situações que precisam da intervenção de Deus. Então, neste momento, nós nos recolhemos e procuramos um momento para estar a sós com Deus. E ali falamos com ele do nosso problema, da nossa necessidade. A oração é um recurso que Deus mesmo criou e colocou à nossa disposição, e ele decidiu ouvir a oração. Então, o Senhor disse: e há de ser que, quando clamar a mim, eu os ouvirei. E o salmista disse: clamei ao Senhor, e o Senhor ouviu meu clamor e inclinou-se para mim. Então Deus colocou a oração como o recurso necessário, indispensável, de nós falarmos com ele. Agora pode alguém perguntar: mas Deus não sabe o que a gente precisa? Sabe. Deus conhece a necessidade, conhece todas elas. Mas ele condicionou a que nós
recorramos a Ele em oração, e então, em ouvir a oração, Ele vai atender e vai responder à maneira dele e do modo dele, e no tempo dele. A nós compete apresentar a Deus a nossa necessidade. E Deus, ao ouvir, ele vai responder. Nós imaginamos que a resposta do nosso clamor, da oração que fazemos a Deus, ela virá de determinada forma. E às vezes, quando a resposta de Deus vem, nós ignoramos, porque não esperávamos que viesse daquela forma. Esperávamos que viesse da maneira como nós estávamos idealizando. Mas nós não temos este poder de fazer um pedido a Deus e esperar que Deus responda segundo a nossa expectativa. Deus vai responder segundo o plano e o propósito que Ele tem estabelecido para a nossa vida. Porque Deus conhece além do que nós podemos pensar ou imaginar. Haja vista que o escritor da carta de Efésios disse que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Ou seja, a maneira de Deus responder é muito além do nosso pedido. O nosso pedido é somente um lembrete. Porém, a resposta de Deus, ela vem completa. Ela vem de acordo com o padrão e o propósito de Deus para a nossa vida. Então, por meio da oração, é a forma que Deus ouve e atende. E nós encontramos que há promessas na palavra de Deus com respeito à oração. O Senhor disse lá em Mateus, através dos que escreveram, Mateus capítulo 7, versículo 8, ele diz: o que pede recebe. Ou seja, o que ora a Deus, o que entrega a Deus a sua necessidade, recebe. Em Mateus, no capítulo ainda 7, versículo 11, diz que o Pai dará bens aos que lhe o pedirem. E ele diz: qual é o filho que vai pedir um ovo para o seu pai e vai lhe dar uma serpente? Vai pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Não, vai sempre dar o melhor para o filho. E Deus, que é o nosso Pai, ele vai dar a nós bens aos que pedirem. Ele vai dar a nós a assistência do Espírito Santo na nossa vida. Então, através da oração, está escrito: o que pedir, crendo, receberemos. E Deus é aquele que pode dar-nos aquilo que temos necessidade. Basta que nós tão somente fiquemos inteiramente na sua vontade. Então aqui o Senhor Jesus ensinando sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ou seja, orar até obter a resposta necessária. Orar com perseverança, orar com persistência, orar com intensidade, orar com disposição, orar com verdade, orar com franqueza, mas orar sempre. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele disse: orai sem cessar. Em outra parte, ele disse: orando dia e noite, orando no Espírito. Jesus utilizou-se da oração. Ele passava noites inteiras em oração. Ele recolhia-se após um dia cheio de atividades, ele deixava os seus discípulos, cada um ia para os seus lugares, e Jesus se recolhia, e muitas das vezes ele ia aos montes, e lá ele passava a noite em oração. E quando pela manhã, ele vinha encontrar-se com os seus e dar continuidade ao seu trabalho. Então a oração depende de que nós tenhamos uma vida de acordo com a vontade de Deus, estabelecido na sua palavra, para que o nosso pedido seja ouvido. Porque não adianta nada pedir a Deus se nós não vivemos em obediência. Não adianta pedir a Deus se nós não estamos concordando com a sua palavra, com o que ele diz.
Não pode haver conflito. Então nós precisamos, em primeiro lugar, ter a obediência. E precisamos também confiar em Deus, porque Ele colocou que quando clamássemos, Ele ouviria. Então nós precisamos confiar que, às vezes que clamamos a Deus, Deus vai inclinar-se o ouvido para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa oração. Embora Ele sabendo tudo, mas Ele condicionou ouvir a nossa voz. Então nós precisamos falar com Deus. Como falamos com uma pessoa, mas estamos falando ao Deus do céu, acima de tudo e de todos, soberano, poderoso, maravilhoso, misericordioso, e um Deus que está disponível a tantos quantos o buscarem em oração. O escritor de Provérbios disse a respeito do Senhor, dizendo: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Então, quem busca o Senhor encontra. E como é que nós buscamos ao Senhor? Nós buscamos ao Senhor através da oração. A oração é um recurso infalível, indispensável, que Deus colocou à nossa disposição e nós não podemos desprezar. Porque quem despreza a oração corta o elo de comunicação com Deus. A nossa comunicação com Deus é através da oração. Quando nós oramos, nós estamos nos conectando com Deus. Nós estamos nos aproximando dele, para falar com ele. E ele está pronto para ouvir o nosso clamor, a nossa oração, a nossa necessidade, o nosso pedido de socorro. Então, nós precisamos ter a clareza de que nós somos submissos a Deus. Nós não podemos fazer uma oração determinando a Deus o que é que ele tem que fazer. Não. Nós oramos a Deus, apresentamos a Ele as nossas necessidades e pedidos e ficamos na dependência do que Deus vai responder. Não é preciso dizer eu quero assim, eu quero desse jeito. Se não for desse jeito, não precisa responder. Não, com Deus não se trata assim. Com Deus se trata da seguinte forma: nós temos que ter conosco a dependência, a submissão. Apresentou a Deus, fez sua parte, agora espera. A resposta vai vir. No momento de Deus e a maneira de Deus, ele vai responder aos seus filhos. Mas é preciso termos também cuidado para não pedirmos uma coisa a Deus e depois no nosso comportamento, no nosso dia a dia, nós contradizermos com a vida, com as atitudes, aquilo que estamos pedindo a Deus. Como é que eu posso pedir uma coisa a Deus se eu estou vivendo contrário àquilo que eu pedi? Não há por que alcançar uma resposta. As coisas não estão unidas entre si. Então, precisa ter esta ligação. O que eu peço a Deus, a meu modo de viver, tem que condizer que realmente aquela é a minha necessidade. E eu estou em busca de uma resposta de Deus para a minha vida. Já falamos que há a necessidade da perseverança. Não pode desistir, não pode desanimar, não pode fracassar, não pode deixar-se levar pelo enfado, pelo cansaço, pela distração. Não. Nós precisamos perseverar em oração. Perseverai na oração, velando nela com ações de graças. Então, orar a Deus e demonstrar também a gratidão diante de Deus. Não é só pedir, mas é demonstrar diante de Deus que nós estamos agradecidos pela maneira como Deus tem respondido à nossa oração, nosso clamor, o nosso pedido. Então, nós precisamos ter estes elementos na nossa vida para que possamos, como o Senhor Jesus ensinou aqui, orar sempre e nunca desfalecer. Então, observe que ele disse aqui, o dever. Então, é nosso dever orar sempre, nunca desfalecer, sempre orar. Orar para pedir, orar para agradecer, orar para glorificá-lo, para adorá-lo, para bendizê-lo, orar
por interceder por outros que estão em necessidade e estão fracos e precisam da ajuda de outros para o momento de oração. Então nós precisamos orar. Agora, esta oração nossa diante de Deus, ela precisa ser sincera. Nós não podemos falar uma coisa e sentir outra. Não. Nós precisamos falar aquilo que está no nosso coração realmente. Nós precisamos, diante de Deus, usar de sinceridade. Não ir diante de Deus com uma máscara. Isso não vai funcionar. Nós temos que ter sinceridade, ou seja, sem cera, sem máscara, sem ocultar nada, com franqueza diante do Senhor. E nós vamos com fé. Já falei, precisamos ter a confiança de que Deus ouve e responde. E nós precisamos, então, fazer esta oração a Deus. Muitas das vezes, nós estamos numa situação que estamos caminhando pela rua e precisamos fazer a oração a Deus. Outras vezes estamos num transporte, outras vezes estamos num outro lugar, e às vezes estamos em casa. Podemos orar de joelhos, podemos orar com as mãos levantadas. Aí isso é de cada um. Mas são expressões que nós demonstramos diante de Deus que nós estamos pedindo a Ele. Não temos outro a quem recorrer em busca da solução que nós precisamos, a não ser unicamente o Senhor nosso Deus. Porque vão é o socorro do homem. Mas Deus é poderoso para nos livrar. E Ele livra-nos quando ouvir a nossa oração e enviar a resposta. Aí sim, nós vamos entender que Deus está operando na nossa vida de maneira gloriosa. Então, veja, falou-lhe sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, Jesus trouxe aqui uma parábola, um exemplo, uma comparação de 3 pessoas que precisavam de uma solução. Jesus apresentou aqui um juiz e, pela descrição aqui, este juiz não temia a Deus, não respeitava os homens, portanto, por aí nós já podemos entender qual era a qualificação desse juiz. Se não teme a Deus, se não respeita aos homens, significa ele como uma autoridade que vai julgar, que vai dar o veredito final, se não teme a Deus, que é a autoridade suprema, e não respeita os homens, que são os seus iguais na face da terra, que tipo de julgamento sairá da boca de um juiz desta natureza? Então, isso é coisa para pensar. Porque nós observamos, existem juízes verdadeiros, sérios, transparentes, corretos, mas existem juízes também que torcem a verdade. E, portanto, o resultado sai contraditório. E aí as pessoas passam a sofrer por conta de uma sentença que foi dada de maneira controversa, porque tinha alguns interesses ocultos. E este juiz, o Senhor diz que ele não temia a Deus e não respeitava os homens. Então, quem poderia ser amigo deste juiz? Quem poderia despertar nele a confiabilidade? Mas ele estava lá. Ele passou pelos testes, ele foi aprovado e ele recebeu aquela cadeira, aquele lugar para fazer os seus julgamentos de acordo com os problemas que vinham a ele. E ele fazia os julgamentos de acordo com o que ele achava ser o correto. Para ele estava sendo a melhor decisão. Mas para as pessoas poderia não ser. Como hoje em dia acontece assim. As provas estão evidentes, favoráveis a um
e a sentença sai favorável a outro. Esse juiz poderia ter essa característica, mas só o que a Bíblia diz é isto: ele não temia a Deus e ele não respeitava os homens. Se não tem nenhum desses dois parâmetros, então não tem limites. A regra não precisa ser exatamente aquela. Ela, às vezes, pode ser mudada de acordo com o ambiente, de acordo com a conveniência. Mas tinha lá um certo juiz. E havia também naquela mesma cidade onde morava o juiz, havia lá uma viúva. Alguém que tinha vivido com o marido na sua mocidade e não sabemos quando ele morreu, e certamente ela veio a perder o alento, o amparo, quem lhe defendia na sua vida, e ela ficou só. E a viúva ficou lá. E sabe que órfão e viúva são alvos de espertalhões. Eles sempre procuram tirar algum proveito das viúvas e dos órfãos, porque são pessoas indefesas, são pessoas que não tem ninguém que haja por elas. Então, este tipo de pessoas se aproveitam desta fragilidade e procuram sufocar estas pessoas e trazer a elas a soberba que está no coração deles e com isso envolvê-los e fazê-los no sofrimento. Como que seja perder o que conseguiu através do marido que faleceu, que agora está de posse da viúva, chega alguém que quer tomar, e tomar à força. Ou outras situações mais. Os órfãos não têm pai, não têm mãe, estão por aí dependendo de ajuda, de misericórdia de um, de outro. E muitas das vezes são vilipendiados ao longo da vida. Mas tinha lá uma viúva. Ia ter com ela, todo dia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Então tinha alguém, uma pessoa, que tinha se levantado como adversário daquela viúva. Nós não sabemos qual era a causa. Na parábola aqui não retrata o que é. Mas a mulher tinha uma causa e tinha um adversário que a estava ameaçando, importunando, fazendo pressão, exigindo, obrigando, e aquela viúva não tinha ninguém que desse um olhar por ela e estendesse a mão no sentido de ajudar e de pegar a causa daquela mulher para tentar resolvê-la. E o que foi que sobrou para ela então? Sobrou para ela uma única saída: ir ao juiz daquela cidade. Mas como já conhecia, já sabia a questão do juiz, mas ela não tinha outra pessoa a quem ir. Ou ela ia ao juiz, ou ela continuaria sofrendo. E o que ela fez então? Então diz aqui: ela ia ter com o juiz dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Ela foi uma vez, ela foi duas, quem sabe esta viúva apareceu lá no escritório, na comarca daquele juiz, várias vezes. E ele nunca tinha tempo para ela. Não tem jeito, teu caso não dá para resolver, eu não posso, eu estou ocupado, eu tenho muitas coisas, sei lá que tantas desculpas que ele contou para aquela viúva. E todas as vezes ela ia na expectativa de ter uma solução. Mas quando voltava para casa, voltava desapontada, decepcionada, não resolveu. O juiz não resolveu nada. Ela voltava, ficava mais um tempo, enfrentando, suportando aquele adversário, as pressões dele. E quando ela percebia, ela dizia: hoje eu vou lá no juiz novamente.
o juiz certamente vai me ouvir hoje. Ela ia, o juiz a despedia, ela voltava. Então diz, e por algum tempo não quis. Não é que ele não sabia, não é que ele não entendia do assunto e a solução que a mulher precisava, era tão somente que ele não queria atender. Ele decidiu, essa viúva eu não vou atender. Pensando ele que dizendo isso 1, 2, 3 vezes, a viúva ia embora e dizia, o meu caso realmente não tem jeito mesmo. Já fui tantas vezes o juiz nem me deu atenção, nem bom dia me deu, então não vou voltar mais lá. Vai ficar como está e como diz o ditado, seja o que Deus quiser. Mas esta viúva traz uma lição para nós. Ela não desistiu. Ela recebia o não, ela se refazia por mais uns dias e depois voltava lá. Seu juiz, olha eu aqui outra vez. E o juiz toda vez. Às vezes ele estava com alguma ação, com alguma coisa, lá vinha aquela viúva. Ele tinha que parar para dar atenção, para dar uma resposta a ela, mesmo que fosse negativa, mas para não deixar a mulher esperando, porque ali estava a credibilidade daquele juiz. Se ele deixou uma viúva lá falando sozinha, precisando da ajuda dele, ele não diz nada, aqueles que estão à volta dele e os que procuraram o seu julgamento, a solução do problema de outras pessoas que ele estava resolvendo, como é que as pessoas iam encará-lo? Então ele despedia aquela mulher. Quem sabe ele dizia, volta depois, volta outra hora, outro dia. Não sabemos qual seria a resposta, mas ele despedia ela. Isso levou um tempo. Isso incomodou o juiz. Ele ficou incomodado. Várias vezes aquela mulher indo e vindo sem solução. Indo e vindo sem solução. Ele falou, não tem jeito. Enquanto eu não resolver o problema desta viúva, ela não vai parar de vir aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou resolver. Porque pelo menos de uma vez por todas, ela deixa de vir aqui. E ela não vem mais. Então veja o que diz o versículo 4. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. Isto palavras do próprio juiz. Então ele sabia como é que ele conduzia a vida dele. Ele disse, eu não temo a Deus e eu não respeito aos homens. Ainda que seja este o meu proceder, todavia, como que diz, eu vou abrir uma oportunidade, um espaço. Como esta viúva me molesta, ou seja, a palavra da viúva já estava tocando no coração dele. Estava entrando pelo ouvido e estava fazendo eco lá dentro. Então ele diz, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça. Vou julgar a causa dela e vou julgar com justiça. Vou fazer para ela justiça. O que é de direito dela será dela. Eu vou fazer justiça para esta viúva. Com qual finalidade? Para que, enfim, não volte e me importune muito. Então veja, se a mulher tivesse ido uma vez, recebido não e não voltasse mais lá, o caso dela nunca seria resolvido. Mas ela foi várias vezes. E quando a voz dela importunou o juiz, ele sentiu-se incomodado, ele decidiu então resolver o problema dela. E aí ela saiu com a vitória e o juiz não foi mais incomodado. E o adversário perdeu. Parou de pressionar, de influenciar e de ameaçar aquela viúva, porque ela tinha uma sentença declaratória do juiz que a causa ganha era dela e não do adversário. Bem,
E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite? A mulher ia uma vez ou outra, importunou o homem. E aqueles que clamam a Deus de dia e de noite? Dia e noite, clamando, clamando, pedindo, perseverando, persistindo, não desanimando, não fracassando, não desfalecendo. Senhor, estou aqui. Senhor, a minha necessidade. Senhor, o problema, a angústia, a dificuldade que estou atravessando, este problema que eu não tenho solução. E diz aqui: ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa, o Senhor depressa lhes fará justiça. Aquele juiz demorou para fazer justiça. Somente quando foi importunado é que ele fez justiça. Mas fez para se livrar da mulher. E a mulher foi abençoada. Pronto. Era isso que ela precisava. Não importa se o juiz queria se livrar dela. Não queria mais ver ela na frente dele. Mas fez justiça. Ela foi lá com o resultado causa ganha. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então aqui nós encontramos sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, 3 personagens principais. Nós encontramos aqui uma viúva que tinha uma causa, um adversário que lhe importunava, que lhe causava tristeza, que lhe causava dor, lágrimas, sofrimento. E tinha um juiz que estava lá para resolver o problema. No final da história, esse juiz resolveu o problema e a viúva saiu com a vitória e o adversário foi envergonhado. Quando orarmos a Deus, perseverarmos em oração a Deus, nós temos que discernir essas 3 situações também na nossa vida. Ou seja, nós, à semelhança da viúva, nós temos uma causa, nós temos uma necessidade e temos um adversário que é o inimigo, é Satanás, é o nosso adversário. Ele quer roubar a paz, a alegria, a comunhão, a vitória, a nossa vida, porque a palavra de Deus diz que o adversário anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E a palavra de Deus diz que ele vem para roubar, matar e destruir. São as 3 coisas que ele vem fazer. Então nós também temos um adversário diante de nós, que coloca tropeços diante da nossa vida, embaraços para que a gente se atrapalhe na caminhada e perca as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Então nós temos que entender que quando nós vamos a Deus, nós estamos orando contra um adversário que está procurando minar as coisas de Deus na nossa vida, para que a gente não alcance as respostas de Deus, a vitória para a nossa vida, nossa caminhada. Mas nós temos um juiz que julga. E quem é o nosso juiz? O nosso juiz é Deus. É Deus quem julga as nossas causas. O próprio apóstolo Paulo diz: quem me julga é o Senhor. Então é Deus quem ouve e julga as nossas causas. Agora, nós temos aqui na terra um adversário, que é Satanás. Ele utiliza-se de situações e de pessoas que se deixam ser usadas por ele para perturbar, para atormentar, para tirar a paz, para semear contenda, divisão, separação, todo tipo de embaraços e dificuldades na vida. Não é a pessoa que faz aquilo, mas ela está sendo um instrumento de Satanás.
E quando a palavra de Deus diz, a nossa guerra não é contra a carne e o sangue. Nós não estamos lutando contra as pessoas em si. Embora que elas são usadas pelo adversário para nos causar mal. Mas não são elas, é quem está por detrás delas. E a palavra de Deus diz que não é carne e sangue, mas é o príncipe das potestades do ar, que opera nas regiões celestiais. Esse é o nosso adversário, o nosso inimigo, incansável. Porque diz lá em Apocalipse que ele nos acusa diante de Deus de dia e de noite. Ele não sossega, ele quer ver o nosso mal, ele quer ver a nossa derrota. E nós precisamos saber que quando vamos a Deus, nós estamos indo a Deus contra esse inimigo. Nós precisamos que Deus faça justiça à nossa vida contra este inimigo, para que ele não prevaleça, não tenha oportunidade de colocar a mão naquilo que Deus designou para nós. A nossa vida, a saúde, os bens, os dons, os talentos, as oportunidades que Deus colocou na nossa vida, mas o adversário quer roubar estas coisas. E ele fica intimidando, pressionando, trazendo todo tipo de impropério, dizendo que já perdeu, não adianta mais, você já perdeu, como já está na minha mão, mas não está não, nós estamos nas mãos de Deus, e quando nós vamos à oração, nós precisamos saber isso, nós estamos orando contra um adversário que está procurando uma brecha para atingir a nossa vida e lançar o dardo inflamado do maligno e atingir o nosso coração. Por isso nós precisamos ir a Deus, pedir ajuda, socorro, proteção, livramento, graça, estratégia, para que a gente não se deixe levar diante da situação, mas que possamos entender que há um Deus que trabalha por nós. E ao lado do nosso Deus, nós temos um advogado de defesa. É o Senhor Jesus Cristo. Ele intercede por nós. Ele peleja pelas nossas causas diante de Deus. Por isso é que nós apresentamos a Deus em nome de Jesus. Jesus perante o Pai é lá o nosso representante, é o nosso defensor, é o nosso ajudador. Lá com o juiz, nós temos um advogado que é Jesus. Aqui na terra, contra o adversário, nós temos um advogado que está conosco, é o Espírito Santo, que está intercedendo por nós. E ele pega as nossas causas, os nossos gemidos, as nossas angústias, as nossas lágrimas, e ele vai e apresenta diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Ele faz a intercessão, ele apresenta a nossa defesa. E Deus, então, quando ouve este pedido, ele inclina-se e envia a solução, envia a resposta, envia a bênção, a vitória que nós precisamos. Então é importante sabermos isto, esses 3 elementos na nossa vida de oração. Quando estamos em oração, saber a quem estamos pedindo. A quem nós estamos pedindo? A Deus. Sobre a nossa causa, necessidade e sofrimento, contra o adversário implacável, que tem marcado território para tentar nos cercar, nos intimidar e nos fazer desanimar. Mas Jesus disse, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Continue orando, orando. Uma hora a resposta vem, uma hora a vitória vai sair, a bênção vai chegar. E quando nós oramos, nós recebemos a bênção de Deus. A viúva recebeu a resposta que ela tanto precisava. E nós receberemos porque depressa lhes fará justiça.
O nosso Deus não fica adiando a justiça para ganhar tempo. Ele faz depressa, com amor, com prazer, com alegria. Por meio da oração recebemos o reforço do Espírito Santo atuando na nossa vida, dando graça, dando palavra, dando intensidade à nossa oração que apresentamos diante de Deus. E por meio da oração, o Senhor abre para nós aquela porta que estava fechada, que o adversário queria mantê-la fechada, mas Deus tem o poder de abrir para nós, quando nós nos devotarmos à oração na presença do Senhor. Deus é aquele, como disse o profeta Isaías, que trabalha por aquele que nele espera. Quando nós esperamos em Deus, quando nós dependemos da ajuda de Deus e clamamos a Ele, Ele trabalha em nosso favor. Ele vence as nossas pelejas, Ele vence as nossas batalhas. Nós não temos força suficiente para vencê-las, mas Deus vence por nós. E Ele coloca à nossa disposição, quando nós então entramos por este caminho e atendemos o ensino de Jesus, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Foi isso que Jesus quis ensinar quando contou esta parábola. E discernimos aí esses 3 pontos fundamentais quando vamos a Deus em oração. Então, lembrando, dever de orar sempre e nunca desfalecer foi o que Jesus ordenou. Se é um dever, não podemos desobedecer. Se é um dever, nós precisamos cumprir. Dever, cumpre-se, obedece, pratica. Então Jesus disse, orar sempre e nunca desfalecer. Então continuemos orando, orando sempre, com perseverança, com permanência, com intensidade, com graça, com alegria, com fé, com disposição, com entrega total, com submissão a Deus, mas orando sempre. Orar sem desfalecer. Orai sem cessar. Orai em todo tempo. É assim que a palavra de Deus diz. E quando orarmos, lembrar desta parábola. Uma viúva, um juiz e um adversário. E quando formos orar a Deus, nós temos uma causa, como a viúva tinha. E vamos apresentar a Deus, que é o nosso juiz, que tem o poder para solucionar. E vamos apresentar esta causa a Deus, porque o adversário que nós temos está procurando intimidar-nos e tomar de nós o que recebemos de Deus. Então, quando formos a Deus, vamos falar a Ele do que está nos causando sofrimento e quem é este adversário que está procurando nos intimidar e tomar o que Deus nos deu, que é Satanás. Utiliza-se de pessoas. Nós precisamos levar isto a Deus. Deus vai ouvir e vai dar o veredito ao fiel, ao sincero, ao justo, ao verdadeiro, ao leal. Ele vai dar o ganho da causa. E o adversário vai ser envergonhado. Ele não vai ganhar nada. Ele não vai ter o poder de tirar nada de nós, porque o nosso juiz dará a sentença definitiva. Então creia nisso. Quando orar, ore com fé, ore com graça, ore com ousadia. Entra na presença de Deus com confiança. Você vai alcançar misericórdia e vai receber graça de Deus. E Ele vai dar resposta ao problema que está te afligindo. Mas entre por este caminho. É o caminho designado por Deus. E é o caminho da nossa vitória. É o caminho da nossa bênção. Avante, encorajados, destemidos e ousados
na presença do Senhor, sigamos orando sem nunca desfalecer. Orar até que o mover de Deus alcance a nossa vida. E então nós haveremos de agradecê-lo com ações de graças, com louvores, com intercessões, com glória ao seu santo e poderoso nome. Fique isto gravado em nosso coração, nos nossos momentos de aflição, para recorrermos a Deus em oração, nos moldes desta parábola. Certamente, depressa, o Senhor fará justiça aos que clamam a Ele de dia e de noite. Clamemos ao Senhor, porque resposta de Deus virá para a nossa vida. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Amém.